Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. Vamos para uma videoaula sobre as leis de Kepler. Sejam todos bem-vindos. Não deixem de dar uma curtida aí na nossa aula, ok, galera? Um grande abraço para todos e vamos iniciar. Bom, inicia essa aula falando de Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630. Quem foi Kepler? Ele foi um importante matemático e astrônomo alemão. Foi responsável pela elaboração das leis do movimento planetário, que ficaram popularmente conhecidas como leis de Kepler. A sua principal obra foi Astronomia Nova, que foi publicada em 1609. Bom, mas até chegarmos em Kepler foi um grande caminho, né? Nós tivemos vários modelos para explicar o movimento dos planetas. Vamos iniciar com os trabalhos de Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles foi um filósofo grego que nasceu no ano 384 a.C. e veio a falecer no ano 322 a.C. Aristóteles afirmava que os planetas se movimentavam, em órbitas circulares em torno da Terra, e a Terra se localizava no centro do universo. Bom, um tempo depois, um novo modelo de sistema solar, apresentado aí por Cláudio Ptolomeu, mas praticamente com as mesmas características de Aristóteles, foi o seguinte: Ptolomeu, um cientista grego que viveu em Alexandria entre os anos de 100 a 168 aí depois de Cristo, na cidade do Egito. Aliás, Alexandria era a cidade que se destacava, com as grandes pesquisas e estudos científicos da época. Bom, Ptolomeu era reconhecido pelos seus trabalhos, não só na área de astronomia e astrologia, como também na matemática, geografia e cartografia. Assim como Aristóteles, ele afirmava que o Sol, a Lua e os planetas giravam em torno da Terra e que os movimentos eram todos representados por círculos ou circunferências, Ou seja, as órbitas dos planetas formavam circunferências em torno aí da Terra como foco, o centro, da circunferência. Bom, já, lá no século XV, passagem do século XV para o século XVI, um novo modelo de sistema solar surgiu, com Nicolau Copérnico. Quem foi Nicolau Copérnico? Ele foi um astrônomo e matemático polonês que desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar. Então, as teorias que apresentamos anteriormente eram geocêntrica, ou seja, a Terra no centro do universo. Então, Nicolau Copérnico trouxe uma grande mudança, uma grande revolução científica nesse cenário, ao falar que o Sol ocuparia o centro do universo. Então, sua teoria ficou conhecida como teoria heliocêntrica, uma vez que grande parte do Sol é constituído de gás hélio. Essa teoria foi considerada uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos. Ou seja, ela constituiu um ponto de partida para uma grande mudança sobre a explicação dos modelos, do sistema solar, uma mudança nos modelos do sistema solar. Bom, e aí, antecessor, aos grandes trabalhos de Kepler, não poderíamos deixar de falar de Tycho Brahe, Quem foi Tycho Brahe?
Ele foi um importante astrônomo que nasceu aí no ano de 1546 e veio a falecer em 1601. Ele foi considerado um astrônomo observacional, porque ele trouxe grandes quantidades de registros que ele observou através dos equipamentos que vinha desenvolvendo. Então, a gente pode falar que ele precedeu a invenção do telescópio e registrou lá, a partir desses equipamentos, a posição das estrelas e dos planetas, e com uma alta precisão jamais previstas naquela época, tá certo? Após a sua morte, os seus registros, principalmente dos movimentos do planeta Marte, né, permitiram a Johannes Kepler descobrir as leis dos movimentos planetários, né? E essas leis deram suporte necessário aí para que a teoria heliocêntrica de Copérnico fosse realmente confirmada, né? Então, qual foi a grande cartada aí de Tycho Brahe? Qual foi o grande diferencial, né? O sistema solar defendido por ele no final do século XVI combinou o sistema de Copérnico, que é um sistema heliocêntrico, com o sistema de Ptolomeu, que era um sistema geocêntrico. Nós podemos observar a contribuição aqui nesse desenho, né? Reparem que todos os planetas apresentam trajetórias, órbitas, né, em torno do Sol. Porém, se a gente pegar aqui a Terra, ó, reparem que a Lua e o Sol apresentam trajetórias orbitando o quê? A Terra, tá certo? Então, nesse caso, ele colocou a Terra como centro orbitado pelo Sol e pela Lua, e os demais planetas orbitando o Sol. Então, esse foi o grande diferencial aí da teoria de Tycho Brahe. Mas não poderíamos deixar de falar de Galileu Galilei e as suas contribuições, né? Galileu Galilei, que viveu aí de 1564 a 1642, foi físico, matemático, astrônomo e filósofo. Nasceu em Florença, né, na Itália. A partir do século XVII, o Galileu trouxe importantíssimas contribuições tanto para o campo da astronomia como para a mecânica, né? Então, muitas das suas contribuições vieram a servir como base para Isaac Newton, né? Para as leis de Newton que foram trazidas posteriormente. Então, as descobertas de Galileu e sua busca pela liberdade da ciência culminaram em uma grande revolução científica. E assim ele ficou conhecido como o pai da ciência moderna. Em 1609, ele construiu seu primeiro telescópio, né? Na verdade, é mais para uma luneta do que um telescópio, né? Representado aqui nessa figura, né? E esse telescópio, ele tinha uma capacidade de ampliar a imagem em 9 vezes, superando o que até então existia naquela época, né? Que aumentava no máximo em 4 vezes a imagem. Aí, entre os anos de 1612 a 1613, alguns padres e filósofos se manifestaram contra Galileu. Por quê? Ele foi acusado de subverter a filosofia natural aristotélica e as sagradas escrituras. O que elas diziam? Que o homem estaria no centro do universo. Como o homem habita a Terra teria que ser o centro do universo. Ou seja, a teoria aristotélica do geocentrismo, né? Então, só que Galileu, com o avanço do equipamento para observar o movimento dos planetas, ele estava iniciando uma grande revolução, comprovando que essa teoria geocêntrica ela ia cair por terra, né? Ela ia ser totalmente destruída, tá? Então ele foi perseguido na época da Inquisição e ficou em prisão domiciliar até a sua morte.
Então, aqui nós temos um resumo, né, das teorias apresentadas, dos modelos planetários apresentados até o momento. Destaque para Marte, né, que foi utilizado aí nas pesquisas, tá certo? Aqui tem um modelo de Cláudio Ptolomeu, que é o geocêntrico, os planetas girando em torno da Terra. Aqui o modelo de Nicolau Copérnico, que é o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol. E finalmente a grande mudança aí é colocada por Tycho Brahe, né? Pegando parte de cada um dos modelos, né? Ou seja, os planetas girando em torno do Sol, né? E como a gente pode ver aí nessa figura, nessa imagem, tá? Tanto o Sol como a Lua orbitando aí a Terra, ok? Então essa foi uma evolução aí dos modelos. É importante ressaltar, gente, como mostra a história, né? Que essas teorias não são assim apresentadas de uma hora para outra. Há todo um histórico, né? Uma evolução científica, muitos estudos, né, para poder chegar nessas teorias, ok? Bom, mas o que esses modelos apresentaram em comum até agora, né? Nós observamos que os modelos planetários contemplavam órbitas circulares, ou seja, né, o círculo é uma figura ideal, perfeita, né, e defendido pela igreja, né, na época. Copérnico, Galileu e Tycho Brahe acreditavam que os planetas viajavam em trajetos circulares. Só que isso começou a entrar em confronto com as informações que eram geradas nos dados que eles estavam colhendo com as observações, né? Mas somente com as pesquisas e estudos de Johannes Kepler que foi descoberta uma nova figura, a figura da elipse. Dessa forma, Kepler conseguiu demonstrar que o movimento dos planetas formava justamente essa figura, formava uma elipse, né? Aqui desenhada, ó. Então vamos ver o que é uma elipse, né? A gente pode definir da seguinte forma: lugar geométrico dos pontos de um plano, cujas distâncias a dois pontos fixos desse plano têm soma constante. Então a gente pode estar reproduzindo uma elipse, criando uma elipse da seguinte forma: a gente pega uma cordinha, né, com dois pregos, por exemplo, né, prende num isopor, por exemplo, tá? E aí a gente estica e começa a riscar e fazer essa elipse da seguinte forma. Bom, a elipse ela fica praticamente um círculo achatado, né? Só que ela tem algumas propriedades especiais. Aí esses parafusos aí, ou esse prego estariam ocupando os focos da elipse, né? E reparem que ao somar o comprimento L1 com o comprimento L2, eu tenho justamente o comprimento da corda. Então esse valor se mantém o quê? Constante, tá? E nessa forma eu consigo traçar a elipse, ok? Bom, movimento dos planetas, segundo Kepler, né? Então tá aí, ó, novo registro, né? Orbitando os planetas, orbitando o Sol aí em trajetórias elípticas, tá? Isso foi registrado no livro de Kepler chamado Astronomia Nova, em que Kepler dizia que Marte viajava ao redor do Sol, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse, né, da órbita elíptica, ok? Posteriormente, Kepler estendeu essa teoria a todos os outros planetas, né? E aí confirmava os dados que ele havia obtido, pegando também os estudos trazidos por Tycho Brahe, né? E analisando os movimentos elípticos dos planetas, Kepler concluiu que quanto mais distante o planeta estiver dos focos, mais comprida e fina será essa elipse. Essa definição de finura, gente, da elipse, deu-se o nome de excentricidade, ok? Bom, é o nosso sistema solar aí, representado, né? As órbitas dos planetas no nosso sistema solar não são muito excêntricas, tá? Ou seja, são próximas e circulares, podemos dizer assim. Por isso pensava-se que essas órbitas seriam círculos perfeitos, né? Mas na verdade não eram. Aí Kepler rejeitou essas órbitas circulares e demonstrou que a elipse explicava perfeitamente os movimentos observados em Marte e posteriormente dos outros planetas, né?
Então, nós podemos definir a primeira lei de Kepler como lei das órbitas, né? Cada planeta movimenta-se ao redor do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Ok? Agora, galera, vamos falar aí da segunda lei de Kepler, conhecido como lei das áreas, né? O que que ela diz, essa segunda lei? Se nós desenharmos uma linha do Sol até Marte, esperarmos por um intervalo de tempo ΔT, essa linha percorrerá uma certa área A, ou seja, vai varrer uma certa área A, enquanto Marte se mover em sua órbita elíptica. Então, olha só, pegando esse primeiro deslocamento aqui, ó, representado aqui, de Marte na sua órbita elíptica em torno do Sol. Então saiu desse ponto inicial aqui e veio até aqui, ó. Gastou um tempo ΔT1. Então varreu essa área aqui, marcada aqui a área 1. Certo? O que Kepler observou, né? Se eu pegar o mesmo intervalo de tempo agora numa outra situação, aqui, ó, nesse trecho aqui agora, ó. Então vai sair desse ponto aqui até esse segundo ponto aqui, o mesmo intervalo de tempo, seja um mês, né, um ano, qualquer intervalo de tempo, tá certo? O que ele vai perceber? Que quando a gente tiver intervalos de tempos iguais, as áreas varridas pelo deslocamento aqui na elipse serão iguais. Assim, Kepler definiu a segunda lei. Os planetas varrem áreas iguais em intervalos de tempo iguais. E ele só conseguiu chegar, gente, nesse registro, né? Ou seja, a segunda lei ela só foi possível porque os planetas não se movem com velocidade constante. Como que a gente observa isso? Repare que aqui, ó, nessa área 1, essa distância que o planeta percorre aqui, ó, é maior do que aqui na área 2, nesse trecho aqui, ó, na distância que ele percorre aqui. Se o intervalo de tempo é igual, isso só pode ocorrer se as velocidades forem diferentes, tá certo? Então, quando está próximo, quando o planeta se aproxima do Sol ou do periélio, né, que é o ponto da órbita mais próximo do Sol, ele apresenta uma velocidade maior do que quando ele se afasta do Sol. Então, por exemplo, quando ele se aproxima do afélio, que é o ponto da órbita mais distante do Sol, a velocidade dele será menor, tá certo? Então tá aí a conclusão que Kepler chegou, surgindo então a segunda lei. Bom, nós podemos também, gente, estar fazendo uma relação da segunda lei com o momento angular. De que forma, né? O momento angular, ele é dado pelo momento de inércia vezes a velocidade angular, certo? Nós podemos falar que o momento angular é uma grandeza que está relacionada à velocidade angular do corpo em rotação e à inércia de sua rotação. A inércia de rotação também pode ser chamada de momento de inércia, representado pela letra I. Ela é uma grandeza escalar que vai depender de como essa massa está distribuída. Aí pode ser a massa do corpo ou de um sistema, né? No caso, a gente vai fazer uma comparação aqui, né, de uma bailarina, por exemplo, né, quando ela abre ou fecha os braços, alterando a sua velocidade de rotação, a gente vai comparar isso com o movimento do planeta, para a gente observar o que acontece, né? Então vamos colocar o vídeo aqui e vamos observando. Ó. Quanto maior for a distribuição da massa em relação a determinado eixo de rotação, ou seja, maior inércia, maior será a velocidade angular. Dessa forma, para que ocorra a conservação do momento angular, quando o planeta se aproxima do Sol, ou seja, a massa do sistema planeta e Sol tem menor distribuição no espaço, né? A velocidade de translação do planeta aumenta. Já quando o planeta se afasta do Sol, ficando o sistema planeta e Sol com maior distribuição no espaço da massa, né, a velocidade diminui. E isso pode ser observado também na bailarina ou até mesmo no nadador quando ele está dando um salto aí numa prancha, né? Então observe como que a velocidade da bailarina aumenta ou diminui em função da ampliação ou da concentração da sua massa, né? Então vamos observando, ó.
como que a velocidade dela aumenta, né? Quando ela fecha os braços e quando ela amplia, distribui mais a sua massa, ampliando o espaço, a velocidade diminui. Então, isso ocorre também com o movimento dos planetas, né? Ao aproximar ou afastar do Sol. Então, está aqui a demonstração, né, da primeira e segunda lei de Kepler. A primeira lei de Kepler, mostrando Marte aí viajando em uma órbita elíptica e o Sol ocupando um dos focos. Reparem, né, como é que a velocidade altera, aí já a segunda lei de Kepler, né, varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Para que isso ocorra, quando Marte aproxima do Sol, ele aumenta de velocidade, e quando ele afasta do Sol, a sua velocidade diminui. E, finalmente, a terceira lei de Kepler, conhecida como Lei dos Períodos. A terceira lei de Kepler indica que o quadrado do período de translação de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. E o período, né, o que é o período? Né? É o intervalo de tempo para ele completar uma volta em torno do Sol. Então, a gente vai considerar o P como sendo o período de translação do planeta e R o raio médio do planeta. Então, existe essa relação, né? O quadrado do período de translação do planeta sobre o cubo do seu raio médio, o raio médio de sua órbita, né? Tem que se manter o quê? Constante. Tem que se manter constante. Então, nós podemos estar representando essa variação aí também num gráfico, tá? Então, nesse gráfico aqui, ó, vamos considerar que nós temos aí no eixo vertical, nós temos o raio médio em unidade astronômica, lembrando que uma unidade astronômica vale 150 milhões de quilômetros, tá certo? E no eixo horizontal nós temos o período de translação do planeta. Então, para a Terra lá, eu estou considerando uma unidade astronômica, tá certo? E o período de rotação é um ano terrestre, né? Então, todos os planetas ali que estão acima da Terra, por exemplo, aqui, a Terra está aqui, né? Os que estão para cima, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, eles têm um ano terrestre maior comparado que a Terra. E Vênus e Mercúrio apresentam um valor menor, tá certo? Isso pode ser verificado aqui, ó, nessa tabela, né? Então, a Terra é uma unidade astronômica, o raio médio da órbita, que a unidade astronômica é justamente a distância média entre a Terra e o Sol, em um ano terrestre, o período aí da Terra, né? O período de translação da Terra. Então, ó, reparem que os que têm um período menor são Mercúrio e Vênus, e os demais, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, apresentam um período maior. Bom, é importante a gente destacar como que é calculado esse raio médio, né? Para ser utilizado aí na terceira lei de Kepler. Então, nós temos aqui o periélio, que é o ponto mais próximo do Sol na trajetória, né, elíptica, tá? E o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol da trajetória elíptica. Então, o raio médio da órbita, eu vou somar esse valor de A, que é a distância do Sol até o afélio, mais o valor de P, que é a distância do Sol até o periélio, e dividir por 2. Aí nós temos o raio médio. Vamos ver um exemplo aqui de aplicação da terceira lei de Kepler, né? Quantos anos terrestres tem o período de translação do planeta Marte? Então, a gente consulta na tabela lá que o raio médio da órbita de Marte é 1,524 unidade astronômica. Pela terceira lei de Kepler, nós temos que o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual ao período de Marte ao quadrado sobre o raio de Marte ao cubo, uma vez que essa relação se mantém constante. Sabendo que para a Terra nós temos o período de translação é um ano terrestre
e o raio médio da Terra é uma unidade astronômica. Substituindo na equação os valores, né, nós calculamos aí que o período, né, de Marte é 1,88 anos terrestres. Ok? Então, dessa forma, a gente fez aí uma aplicação da terceira lei de Kepler. Tá? Alguns dados aí do planeta Terra, né? A rotação, movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá certo? Esse movimento se faz no sentido anti-horário, de oeste para leste. A duração de aproximadamente 24 horas, representada aí no vídeo, ó. Ok? A translação já é um movimento que a Terra realiza em torno do Sol, ó, representado aí no vídeo, ó. Demora aproximadamente, né, 365 dias, 4 horas e alguns minutos. Portanto, o período da Terra, um ano terrestre, equivale a aproximadamente 365,2 dias. A velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, translação, né, movimento de translação, é de 107 mil quilômetros por hora. Tá? Já a velocidade do movimento da Terra em torno do seu próprio eixo, que é chamado de rotação, é em torno aí de 1.700 km por hora, tendo algumas variações aí em torno da sua posição aí, né? Então, na região próxima do Equador, é 1.700 km por hora e vai diminuindo quanto mais se aproxima dos polos. Então, resumidamente, falamos da primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, né? Planetas têm órbitas elípticas e o Sol ocupa um dos focos aí da elipse. A segunda lei de Kepler, lei das áreas, a linha entre o planeta e o Sol percorrerá áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, o quadrado do período de revolução, né, de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio de sua órbita. Ok, galera? Espero que tenham gostado da aula. Não deixem de dar uma curtida e até a próxima, galera. Um grande abraço a todos.